Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira videoaula, a disciplina de Seminário Temático 3. Lembrando que a disciplina tem como intuito, então, a produção do projeto do artigo científico. Nessa primeira videoaula, nós vamos trabalhar as 3 unidades iniciais do livro de metodologia. E eu já vou resgatar alguns conceitos e algumas etapas para a produção do projeto do artigo científico. Então, a unidade possui como, então, título, Métodos de Estudo, Orientação para a Leitura, Análise e Interpretação de Texto. Então, vou falar um pouquinho sobre o modelo à distância. Então, o modelo à distância, ele exige que você, aluno, seja mais audacioso, mais autodisciplinado, busque mais por informações, por conhecimentos com base no que você deseja pesquisar. Por quê? Você está aí literalmente buscando por informações talvez diferentes de um contexto dos outros colegas ou dos outros professores, mas que tem o intuito de pesquisar algo que seja importante para você. Então, essa é a principal característica da metodologia utilizada em disciplinas como, por exemplo, o modelo da UAB. Ele exige que você realmente esteja afinco aí com o assunto, que busque por maior conhecimentos e informações e dados referente à sua temática, né? Então, o plano de estudo, geralmente, você precisa utilizar de alguns princípios, sendo ele, você precisa localizar os textos sugeridos ou textos, artigos, notícias vinculados ao seu tema ou à sua ideia inicial de temática para a produção do artigo científico. No segundo momento, você precisa ter um cronograma de estudos, isso é muito importante. Então, primeiro, buscar informações, leituras em artigos, notícias, livros referentes à sua temática. E segundo, ter um cronograma de atividades, para que você não se perca durante um semestre aí o que você precisa fazer, quando precisa fazer, como precisa ser feito, né? Então, sempre estabeleça esse cronograma. Nesse processo, geralmente nós utilizamos fontes de pesquisa. O que é importante vocês entenderem como fonte de pesquisa? Principalmente, estar atento à qualidade da informação que você está lendo. Hoje nós temos aí a internet que facilita muito as nossas pesquisas, mas nós precisamos estar atento quais são os sites ou as plataformas ou os periódicos que nós estamos buscando a informação, o conhecimento que nós precisamos. Não adianta eu jogar uma palavra, administração participativa, lá no link do Google e o primeiro site, primeira plataforma que eu acessar é a que vai valer. Não, você precisa realmente buscar periódicos, buscar plataformas, sites e artigos realmente com qualidade para a sua leitura. É isso que vai dar uma fundamentação importante para o seu artigo, uma fundamentação de qualidade, né? O que vocês precisam realmente estar atentos? Quando nós produzimos um artigo científico, no caso, nessa disciplina, nós vamos ter o intuito do projeto do artigo científico, que é a mesma coisa, só que vamos dizer assim, esse semestre nós vamos ir um pouquinho mais devagar. Nós vamos dar um embasamento mais robusto no próximo semestre com os seus orientadores. Mas nós já vamos, então, buscar os principais títulos, as principais informações desses artigos. Nós temos que entender que nós estamos produzindo artigo científico. E quando ele é científico, ele precisa seguir algumas regras, alguns procedimentos, algumas regras metodológicas e alguns procedimentos metodológicos. E eu vou tentar explicar para vocês os principais procedimentos e métodos que vocês utilizarão, então, no artigo científico de vocês. Bom, quais seriam as etapas que vocês precisam seguir para ter um raciocínio lógico e um raciocínio contínuo aí para a produção do artigo de vocês? Vocês podem acompanhar, por gentileza, no slide. Então, inicialmente, vocês vão buscar um assunto ou um tema que que vocês tenham afinidade. Isso é importante. Segundo, vocês vão tentar descobrir um problema ou uma lacuna nessa temática. Então, vocês vão literalmente buscar solucionar um problema ou
algo que vocês tenham vontade de conhecer, de estudar mais a fundo, né? No segundo momento, vocês vão realmente sintetizar qual que é o problema de pesquisa de vocês. E toda a construção do artigo, desde a definição dos objetivos, a construção do referencial teórico, da metodologia e da análise de dados, vão se basear no problema de pesquisa. Então, esse problema, às vezes, ele é o que mais demora, que mais você sente dificuldade em realmente construir, porque ele é o que vai nortear o restante do seu artigo, da produção do seu artigo. Bom, depois que você definiu o seu problema, você vai buscar por conhecimentos e instrumentos relevantes ao seu problema. Então, seja artigo científico, seja livros, seja notícias, publicações. Você vai construir um aparato de dados e informações e teorias e conceitos sobre a sua temática. Bom, depois você vai tentar solucionar o problema, que são conhecidas como hipóteses, né? Mas quando você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando você tem muita facilidade com o assunto, às vezes você acha que já sabe a resposta, mas você não pode se precipitar. Você só saberá a resposta do seu problema depois que você fizer a coleta de dados e análise e interpretação desses dados, ok? Então, depois disso, você vai ter buscar por hipóteses e por soluções plausíveis para esse problema. E aí você vai investigar se essas soluções que você destacou como alternativas, elas são viáveis ou não. E aí depois você vai buscar por uma aprovação, uma solução desse problema. Então, linkando a teoria com a prática, ou seja, linkando a teoria com as informações que você coletou aí na sua análise de dados. E aí depois você vai fazer, então, se necessário, a correção dessas hipóteses, ou seja, a interpretação desses dados, para dizer se você realmente conseguiria solucionar esse problema ou não, ou se as hipóteses são alcançáveis ou não são. Enfim, seriam essas as estruturas iniciais aí para definição de tema, problema, hipóteses e procedimentos metodológicos. Trazendo um pouquinho agora o contexto da unidade 3, sobre os tipos de pesquisas e estratégias de pesquisas, que é basicamente a nossa metodologia, esteja muito atento, porque o seu problema vai embasar a sua metodologia. Se você está tentando justificar algo no seu problema, buscar por alternativas na seguinte temática, a sua metodologia vai seguir o seu raciocínio de justificativa, já que seu problema é uma justificativa. Se o seu problema for uma definição de como fazer algo, a sua metodologia vai seguir esse problema. Então, vocês precisam estar atentos quais seriam os procedimentos metodológicos que vão sustentar o artigo de vocês. Então, geralmente, isso é onde os alunos sentem mais dificuldade. E eu vou tentar explanar para vocês para trazer, então, um maior entendimento, uma maior facilidade da interpretação da metodologia. Então, acompanhe no slide. Alguns autores, como o Gil, que ele é um autor bem reconhecido na área de metodologia, ele classifica a metodologia a partir de abordagem, natureza e procedimentos. Então, quanto à abordagem, geralmente essa abordagem ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quanto à sua natureza, ela pode ser uma pesquisa básica ou aplicada. Quanto aos seus objetivos, você pode ter uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. E aos procedimentos, que é a forma metodológica de como você vai analisar os dados, você pode ter uma pesquisa experimental, uma pesquisa bibliográfica, um survey, um estudo de caso, um levantamento de dados. E agora eu vou trazer um pouquinho sobre cada um. A pesquisa exploratória, segundo Cooper, então, ela geralmente proporciona ao pesquisador uma maior familiaridade com o seu problema de pesquisa. É como se você realmente fosse a campo estudar e observar os fenômenos para você explicar como que você conseguiu perceber aqueles fenômenos naquele campo que você está pesquisando. Então, geralmente, você aumenta o entendimento do seu problema, você refina a sua
questão de pesquisa, porque é algo que você realmente está buscando afinco, né? Você está muito próximo ao seu problema de pesquisa ou à sua temática. Nós temos as pesquisas descritivas, então quando você realmente só descreve as características de um determinado cenário, de uma determinada população. Vamos supor que vocês queiram pesquisar, então, a Secretaria de Educação, o sistema de gestão da Secretaria de Finanças. Então, vocês irão descrever como vocês perceberam esse sistema de gestão. O próximo, então, é a pesquisa explicativa. Então, isso já é interessante. Geralmente, quando você tem no seu problema um porquê e um como, você geralmente utiliza uma pesquisa explicativa, porque você vai explicar os fenômenos e os comportamentos diante daquele cenário. Já quanto à pesquisa quantitativa e qualitativa, eu vou tentar explorar para vocês o que seria uma pesquisa quantitativa. Geralmente, a pesquisa quantitativa, ela envolve ações de coletas e análises de dados numéricos. Geralmente, você aplica testes estatísticos e consegue correlacionar essas variáveis, tá? Geralmente, também é utilizado quando você quer uma pesquisa mais rápida, e com menos gastos. Porque você geralmente utiliza um questionário padrão com perguntas fechadas, e aí o respondente só responde, né? No caso, o entrevistado só responde esse questionário, então a metodologia ela ocorre de uma maneira mais rápida, né? Já a pesquisa qualitativa, ela é um pouquinho mais estruturada, ela exige um pouquinho mais do pesquisador, você aplica mais procedimentos de coleta de dados, geralmente você pode aplicar uma entrevista, uma observação, e você envolve aspectos de análise de fenômenos do seu tema ou do seu campo de estudo. Então, você realmente vai explorar essa sua temática, esse seu campo de estudo, e aí você proporciona dados e informações referentes a essa análise. Então, geralmente, é pesquisa qualitativa, né? Estratégias de pesquisa. Eu trouxe as duas principais, que comumente nós utilizamos aí nos artigos, que é a pesquisa documental e o estudo de caso. A pesquisa documental, então você vai se basear em dados, em informações, em materiais, seja escritos ou não. Como assim? Você pode usar desde documentos, artigos, livros, notícias, mas também você pode utilizar imagens, fluxogramas, organogramas, mapas, fotografias, enfim. Tudo que você pode utilizar, que esteja caracterizado como um documento, te auxiliará nesse momento aí da pesquisa. Isso é considerado, então, a pesquisa documental. E o estudo de caso, então, é quando você utiliza uma estratégia que você tenta compreender a dinâmica do cenário que você está analisando. Geralmente você opta por um nicho ou um loco de análise, seja uma empresa, seja uma secretaria, seja um departamento, e aí você estuda e investiga tudo o que ocorre dentro desse segmento. Geralmente o estudo de caso ele é subdividido em intrínseco, instrumental, múltiplo ou coletivo. O que significa isso? Intrínseco realmente é quando você tem um interesse genuíno por aquele assunto, né? Instrumental é quando você busca um aprofundamento sobre um determinado instrumento que está agindo sobre aquele campo de estudo. Múltiplo ou coletivo é quando você tem uma aglomeração, por exemplo, de setores e você percebe uma atividade ou algo que está sincronizando esses setores e você tenta buscar entender o que ocorre naquele fenômeno, vamos dizer assim. Então, esses são os principais tipos de estudos de caso. Então, assim, nós encerramos a nossa primeira videoaula. Eu expliquei um pouquinho para vocês as principais tipos de pesquisa, classificação dessas pesquisas e principais estratégias de pesquisa. É muito importante vocês acompanharem o livro da disciplina, acompanharem as videoaulas, e acompanharem os slides para que vocês entendam em que tipo ou em que características o artigo de vocês estará classificado.
Tenho certeza que vocês conseguirão, a partir do momento que vocês definirem o tema e o problema, integrar quais são as características metodológicas do estudo de vocês. Então, assim eu espero você para a próxima videoaula. Muito obrigada!